Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe toda semana traz até aqui informações importantes com gente gabaritada, especialistas que fazem parte do time de treinadores, de instrutores do Senar Mato Grosso, que leva até você sempre informação de qualidade, informação que faz parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Mato Grosso. E a gente sempre gosta de frisar, de reforçar que essa informação vem dos instrutores aqui de Mato Grosso, mas é claro que servem para você de todo o país que nos acompanha. Hoje a gente recebe mais uma vez aqui conosco o Wellington Magalhães, que é instrutor credenciado do Senar, é engenheiro agrônomo, doutorando em agricultura tropical. Quarta vez que está aqui já, né, Wellington? Quarta vez, patrone. Maravilha, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje para falar sobre implantação e manejo de sistemas integrados de produção com foco no ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Isso, muito bom dia, patrone, bom dia ao telespectador de casa. Hoje nós vamos falar de sistemas integrados de produção com foco aí na integração lavoura, pecuária e floresta. Vamos lá, vamos começar então? Vamos sim. Só reforçando aqui, você de casa viu que o telefone estava ali embaixo? Pode participar do programa, mandando sua mensagem, sua dúvida por WhatsApp. Esse telefone está aí, voltando para a tela, 6599-212-1055. Sua mensagem é sempre muito bem-vinda, sua participação também. Participe, aproveite a presença aqui do instrutor para tirar a sua dúvida. Vamos lá, Wellington? Vamos lá, patrone. Então, vamos começar com a definição dos sistemas integrados de produção, que assim, apesar de hoje tem sido uma tendência entre os produtores rurais, isso tem se tecnificado ainda mais, e a gente pode definir que sistemas integrados envolvem a produção de grãos, fibras, madeira, energia, leite e carne na mesma área, patrone. Isso em sistema de rotação, consorciação de cultura e sucessão, na mesma área, o produtor conseguindo ali alinhar diversificação na mesma área dele, seja ela pequena, média ou grande propriedade. Esse caminho é para otimizar cada vez mais a propriedade. E há quem diga, eu acredito que você vai reforçar isso, que esse é um dos grandes trunfos que o Brasil tem, diferente de outros países, poder de fato diversificar ao extremo a produtividade da sua matriz de rentabilidade da fazenda, né? Exato, isso é um trunfo porque nós estamos vivendo, eu diria que uma nova revolução verde, de produção agropecuária. O Brasil está posicionado no local do globo estratégico, ele tem 12 meses de sol, ele pode produzir o ano todo. Então nós estamos aí com propriedades que, em sistema de cerrado, por exemplo, que não tem irrigação e fazendas, propriedades rurais, pequenas propriedades com 3 safras ao longo do ano. Então a intenção dos sistemas integrados é diversificar a produção e principalmente, patrone, reduzir riscos de mercado. Porque aí o produtor não fica dependente apenas de uma cultura, apenas de uma atividade econômica na sua propriedade. Quer dizer, não vamos investir todos os ovos, botar todos os ovos na mesma cesta, Aquela máxima conhecida. Vamos seguir então, porque a gente tem um dado interessante aqui que mostra um potencial de utilizar a integração de uma maneira para reverter esse número tão expressivo, Exato. Hoje nós temos, na verdade, vários levantamentos. Eu trouxe aqui uma ideia aproximada de que nós temos 70% dos nossos solos degradados. E a maior parte desses solos degradados estão em áreas com pecuária extensiva. Então a estratégia de produção hoje é fazer com que o Brasil entre mais precisamente nessas áreas que estão degradadas. Hoje nós temos ali aproximadamente 110 milhões de hectares com áreas, se não estão degradadas, em algum estágio de degradação, seja compactação, baixa fertilidade do solo ou baixa atividade agropecuária. Então a estratégia é que nós avancemos ainda mais nos próximos anos nessas áreas que estão com possível degradação do solo. Só para fazer uma abordagem, que nós temos hoje no Brasil cerca de 60 milhões de hectares com produção de grãos, soja, milho, arroz, feijão, floresta. Então imagina se nós conseguimos avançar ainda mais nessas áreas que estão degradadas. Basta recuperar, investir e trabalhar em cima dessas áreas. É muito expressivo esse número, Você vai trazer hoje aqui a integração lavoura, pecuária e floresta como foco, mas a gente sabe que quando fala de sistemas integrados a gente tem várias frentes aí, várias modalidades, Exato. Vai reforçar essa informação. Isso, nos treinamentos do Senar, nas palestras, nas conversas que nós temos com produtores rurais, eles sempre vêm aquela pergunta assim, poxa, mas é obrigado o componente florestal na minha propriedade, porque eu vou ter que plantar árvores na minha lavoura? Não é necessário, não há uma necessidade. Ele pode começar com uma área pequena ou com áreas que ele vê que tem uma necessidade de recuperação.
E os sistemas integrados, a integração lavoura, pecuária, floresta, tem várias frentes. Então, o sistema de lavoura, pecuária, que isso já, assim, a nível de Brasil, está bem avançado, os produtores têm adotado. Nós temos lavoura floresta, que é o ILPF. Nós temos floresta pecuária, que também é uma abordagem muito boa. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, os pecuaristas têm adotado muito essa pecuária floresta. E integração lavoura, pecuária, floresta, que pode ser adotado por qualquer produtor, qualquer tamanho de área, propriedade rural. Isso é importante, qualquer tamanho de área. Vale a pena para pequena propriedade também? Vale, a gente pode até, eu arrisco até dizer que assim, alguns experimentos têm dado muito certo com pequenos produtores, inclusive para aqueles que produzem, trabalham com leite. Né? Então nós sabemos que o gado, assim, há uma necessidade de um conforto animal para ele produzir bem. Né? Então o pecuarista, vou citar um exemplo mais à frente, e tem dado super certo para pequena propriedade. Perfeito. Tá? Vamos seguir então, ver um mapa do sistema integrado no Brasil. Isso, esse aqui é um levantamento da Embrapa, juntamente com a rede ILPF, né? Um levantamento que foi realizado no ano 2015 e 2016. Então mostra que já há um crescimento expressivo, né? Nós temos hoje no Brasil cerca de 11 milhões e meio de hectares com área estimada de integração lavoura, pecuária, floresta. Eu arrisco a dizer que hoje nós temos muito mais do que isso, que vem crescendo ainda mais essa área. No Mato Grosso, cerca de 1,5 milhão de hectares. Eu digo que ainda vai crescer ainda mais porque hoje nós temos no Brasil uma Embrapa especificamente para estudar integração lavoura, pecuária, floresta. Que é exatamente a de Sinop. Que fica em Sinop, aqui no estado do Mato Grosso. Tá? Bom, aí muitas perguntas ficam assim, não há um sistema predominante, né? Então, assim, essa estratégia de produção é que o produtor atende o seguinte, qual que é a especialidade dele? Se a especialidade do produtor é produzir soja, ele tem que fazer um planejamento de integração que a soja continue nesse sistema como sendo a principal fonte de renda dele. Né, iniciou com a integração lavoura-pecuária e a maioria dos sistemas, né, há a presença do componente animal. Muitas vezes os produtores fazem um exemplo hipotético aqui de soja, faz milho com braquiária, mas ele utiliza a braquiária como cobertura, né, no sistema dele para produzir matéria orgânica, que isso é fundamental no sistema de cerrado. E é uma alternativa de arranjos para pequena, média e grande propriedade rural quando se pensa em incluir árvores no sistema. Né, haja visto que hoje não podemos tratar de desmatamento de maneira irregular. Então o produtor ele tem opções, tem alternativas para ele mesmo produzir sua própria madeira na propriedade. Perfeito. Podemos seguir? Então o sistema de integração lavoura-pecuária já é um componente muito adotado pelos produtores. Né? Então o plantio da gramínea se dá junto com o milho no sistema, colhe-se o milho e fica a braquiária. Aí o produtor tem a opção de colocar o gado para fazer o pastejo nesse sistema. Já conheci propriedades também que eles fazem, retiram essa gramínea para feno, ou então produtores que não querem trabalhar com gado ou animais de corte, para pecuária, ele faz o arrendamento para o vizinho. Aí basta que ele coloque cercas e 2 fios de cerca elétrica, já resolve o problema dele. Perfeito. Vamos seguindo então? Culturas mais árvore mais pecuária. Isso. Então, dando uma atenção especial para o sistema ILPF, que tende a ser uma tendência, né, para ser adotado nas propriedades rurais, é um sistema de produção que integra os componentes agrícola, pecuário e florestal, seja ela em rotação, consórcio ou sucessão de culturas na mesma área, patrônio. Às vezes assim, mas é possível? É possível. Tá? Então eu trouxe aqui até algumas fotos com exemplos. Né? Na primeira esquerda da Embrapa Agro Silvio Pastoril, lá em Sinop, na unidade de referência tecnológica de Nova Canaã. Né? Então nós temos soja com eucalipto, nós temos outros exemplos com pequeno produtor com abacaxi, com eucalipto, com pessoal que tem colocado mandioca. Então, assim, a diversidade é muita, patrona. Então, pode ser adotado em qualquer lugar do Brasil e dos mais diversos arranjos, tá? É interessante, assim, que as fotos já mostram que fica algo bonito de se ver, né, de fato, né? Você percebe que há um conjunto de atividades trabalhando, né, em sincronia e isso, claro, traz resultados aí para cada um desses elementos que você coloca ali no campo. Traz resultado. Né? A estratégia, principalmente da agricultura, é trazer um retorno econômico a curto prazo, pensando-se com os animais, tanto gado, ovinos, caprinos, a médio prazo e com a floresta a longo prazo. Ele já pode ter retorno com a floresta de 4 a 8 anos, patrão. Então, assim, desde que bem planejado, né, eu sempre costumo de falar, procurar um técnico para que esse planejamento seja realizado com sucesso. Perfeito. Vamos lá, para implantação, quais seriam as orientações básicas aí? Exato. Eu trouxe um exemplo aqui, porque às vezes o produtor fica com dúvida. Né? Como é que eu inicio o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta? Como naquele exemplo anterior, vou retornar aqui rapidamente, aquela primeira foto à esquerda, né, acima. Então, como é que se dá o início? Né? No primeiro ano, o que ele vai ter de retorno econômico? Soja e milho, e ele já inicia o plantio de árvores. Não é interessante nos primeiros 3 anos ele entrar com os animais, tá?
nesse sistema com a agricultura. Eu vou explicar mais para frente que há uma exceção. Tá? Então, até o terceiro ano ele pode fazer o uso de culturas anuais, porque o sombreamento no sistema é muito pouco. A partir do quarto ano, ele pode fazer a entrada com os animais, visto que as árvores já estarão maiores, né? Então suportarão essa embate com os animais ali, né? Os animais podem querer escorar nas árvores, querer tentar derrubar ou algum acidente, né? Então, a partir do quarto ano, entrar com os animais no sistema. Aí, a partir do quinto ano, ele pode fazer o corte dessas árvores e aí iniciar o sistema novamente. Perfeito. Eu vou trazer aqui uma pergunta que tem participação já com a gente aqui, Wellington. O Jairo Araújo, zootecnista lá de Santarém, no Pará, o pessoal do Pará ligado, obrigado pela audiência. Ele faz a seguinte pergunta: o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta e LPF com adoção de plantio direto é uma alternativa para melhorar a eficiência da mitigação da emissão de gases de efeito estufa? Com certeza, Patrônio, com certeza. A estratégia desse sistema, eu arrisco dizer que ele inicia com plantio direto, boa colocação. A estratégia nesse sistema com árvores é mitigar os efeitos do gás estufa e promover o sequestro de carbono. Tá? Então, assim, o produtor pode, de repente, até trabalhar com esse sistema de sequestro de carbono, crédito de carbono para o mercado, desde que bem alinhado, tá? Pode sim, com certeza deve ser adotado. Até porque uma das premissas do plantio direto é rotação de cultura e promoção de palhada no sistema. Perfeito, respondido então. Jairo, obrigado pela sua participação, você de Santarém, Pará, um abraço para todo mundo do Pará. E você que tiver dúvida em qualquer outra região do país, aqui em Mato Grosso, outro estado, faz igual o Jairo, manda aqui para a gente traz aqui para o debate, traz aqui para a explanação do Wellington, a consideração do Wellington sobre esse tema. Vamos aproveitar a participação do Wellington, que é especialista no assunto. Wellington, vamos fechar por aqui então esse primeiro bloco. Depois você já prometeu que vai trazer um exemplo ali de uma pequena propriedade, uma propriedade que trabalha com leite, que está tendo resultado positivo. E é claro, tem muito mais informações sobre integração Lavoura, Pecuária, Floresta, sistemas integrados, tema de hoje do Bom Dia, Senar Mato Grosso. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. E a gente conta, é claro, com a sua audiência, com a sua companhia. Continue com a gente volta já. Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá com um Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje com foco em sistemas integrados de produção, com foco, na verdade, em ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O Wellington até conosco, o Wellington, que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, já confirmou que é um dos grandes trunfos, uma das grandes cartas na manga da produção brasileira, poder, de fato, diversificar ao extremo a propriedade, né, com lavoura, muitas vezes lavoura, pecuária, floresta, né? Wellington, você já trouxe algumas informações, um resumo do que seria e como se dá a implantação do Lavoura, Pecuária, Floresta. Vamos seguir então? Vamos seguir. Já tivemos participação no primeiro bloco de telespectador do Pará e você tiver dúvida, é só encaminhar para a gente a sua dúvida pelo WhatsApp nesse número que aparece na tua tela. Ótimo. Vamos lá, Wellington. Uma coisa importante deixar bem frisado, patrão, é que há ganhos para todos os lados, né? Para o pecuarista que entrar nesse sistema, para a pessoa que trabalha com agricultura especificamente, entrar no sistema de rotação, tá? Então há ganhos para todos os lados, né? De todas as faces de produtores rurais. Então, para o pecuarista, o mais interessante nesse sistema é ele entender que há um aumento de concentrados, né? Uma das maiores dúvidas do pecuarista entrar ou não no sistema é se vai haver retorno financeiro, e a gente pode dizer com toda certeza que sim, e a curto prazo. Tá? E aí aumento de concentrados, porque ele vai estar trabalhando o solo dele, haja visto que uma boa parte dos solos com pecuária, não todos, não vou generalizar, há problemas com baixa fertilidade. Então a ideia, a estratégia é trabalhar a fertilidade de solo para ver aumento de concentrados, maior resíduos culturais, para aumentar o número de unidade animal por hectare. Ou seja, é importante você reforçar isso. Muita gente pergunta se o investimento de fato vale a pena e quando ele começa a dar retorno. Você disse que o retorno já é a curto prazo, até porque você tem esses ganhos aí no solo, ganho de nutrientes, né? Você vai ter um desempenho melhor, seria isso? Isso, exatamente. Eu posso citar exemplos do sistema Voazan, sistema Santa Fé, que iniciou lá com o pessoal que fazia plantio de arroz com braquiária, colhia-se o arroz e ficava braquiária. E a braquiária se aproveitava dos nutrientes deixados pela cultura do arroz. E o retorno financeiro pelo arroz, ou aqui no caso pelo milho, por exemplo, é rápido, porque ele já vai ter esse grão para fazer venda dele a curto prazo.
Perfeito. Você ainda tem, como você traz na próxima tela, a árvore como matéria-prima. Exato. Aí o pessoal, uma coisa interessante é que a árvore no sistema ele pode ter vários direcionamentos, né? Claro que o primeiro dele pode ser para venda externa, né? Ele pode, ou em último caso, eu posso mencionar que ele vai utilizar para ele mesmo. Não há perda, né? Não há como ele perder com o ingresso de árvores no sistema. Então ele pode utilizar para biomassa e óleos, carvão, para mourões na própria propriedade dele, que ele vai fazer toda a propriedade rural com pecuária tem cerca, então ele pode utilizar para mourões, palanques, ele pode vender essa madeira para móveis, celulose e para serrarias, né, para laminado compensado. Então há uma diversidade muito grande que ele pode fazer com o uso dessa madeira na propriedade. Na próxima tela você também responde uma pergunta importante, né? E a competição entre essas culturas, né? Como Exato. que você precisa evitar isso ou minimizar o impacto disso? Exato. Uma grande pergunta que o pessoal sempre fala é a seguinte, mas essas árvores no sistema não vai promover um sombreamento excessivo e vai haver uma competição? De fato, vai haver, não posso dizer que não, mas isso tudo é minimizado, já há estudos para isso, tá? Já a própria Embrapa Agrosilvo e Pastorio tem mostrado o trabalho que tem dado certo. Nós temos em todo o Brasil unidades de referência que os produtores que estão em dúvida possam visitar. E nós temos treinamentos também, como esses do Senar, que mostram que essa atividade é perfeitamente possível. Há uma competição entre água, radiação fotossinteticamente ativa e por nutrientes. Então, a estratégia é você selecionar muito bem a espécie arbórea, tá? Tomar cuidado com a idade das árvores e com a escolha das árvores. Vou mostrar mais para frente as possíveis árvores que ele pode estar implantando no sistema dele. A orientação de plantio é sempre no sentido leste-oeste, justamente para você minimizar esse sombreamento no sistema. Tá? Então, essa estratégia de plantar no sistema leste-oeste é para minimizar esse sombreamento excessivo no sistema. Muitas são dicas simples aí, mas que fazem diferença se você não segui-las. Fazem diferença. É possível implantar ILPF em qualquer tipo de solo, em qualquer tipo de terreno? Exato, boa pergunta. É possível instalar numa diversidade de terrenos muito grande. É preciso tomar algum cuidado com áreas com declividade muito acentuada. Nesses casos, a gente não precisa fazer necessariamente no sentido leste-oeste, mas o plantio das árvores seguindo uma curva de nível, tá? Justamente para a gente trabalhar com prevenção da erosão do solo. E aí atentar o produtor em relação ao arranjo espacial, não há uma regra, o produtor que define o espaçamento na área dele com orientação de um técnico, tá? Em relação ao espaçamento dessas árvores. Perfeito. Vamos para a seguinte, características da agricultura dentro do ILPF. Exato. A vantagem da agricultura no sistema do ILPF é o retorno econômico. Se a gente pegar uma cultura anual, soja, milho, arroz, feijão, em torno de 120, 150 dias no máximo ele já tem retorno econômico com essa cultura, já vai estar colhendo. Então tem maior flexibilidade técnica. O principal componente mitigador, né, dentro desse sistema, né, tem o efeito econômico e sociais mais relevantes, principalmente por conta de geração de emprego, tá? E é um componente de referência para a correção da fertilidade do solo. É em cima dessas culturas anuais que o produtor vai trabalhar a fertilidade do solo dele, correção com calagem, gessagem, adubação e dimensionamento no sistema. Perfeito. Planejamento é importante também, você já disse que é preciso seguir essas orientações, né? E o planejamento, como deve ser feito? Exato. Se o produtor não tem experiência com integração, é importante que ele busque um técnico para trabalhar esse planejamento, porque ele vai ver qual que é a necessidade para implantar esse sistema. O mercado, é importante muito bem estudar o mercado local. Essa madeira, para quem que ele vai vender? Ele vai fazer para uso próprio? Ele vai implantar uma cultura anual, uma soja, milho, arroz, feijão? Para quem que ele vai vender isso aí na região dele? Então, tudo isso está dentro do planejamento. Qual que é a finalidade da produção? Ele tem que dimensionar os custos. Se o produtor tem uma área média, pequena ou grande que seja, ele pode começar com uma área pequena, fazer um experimento na área dele, ele vai ver que não vai se arrepender. Então, fazer medição da área, amostragem do solo, isso é muito importante, patrão, é isso que vai direcionar qual que é o potencial produtivo da área dele. E aí, por fim, definir espaçamento das espécies florestais e um cronograma de atividades. Perfeito. Podemos seguir, Wellington? Isso. Agora vem as dicas, né, que você traz aí. Quais seriam? Isso, nós temos algumas, eu trouxe aqui algumas, a gente teria inúmeras espécies que ele poderia estar utilizando. O importante é ele iniciar com aquelas que ele já tem experiência na propriedade dele. Tá? Na agricultura já temos trabalho, já tem produtores atuando com arroz, soja, milho, sorgo, feijão, abacaxi, mandioca. Então, desde pequeno produtor, agricultura familiar, até aquele agricultor empresarial, em escala empresarial, pode adotar o sistema. É importante, gramínea, frisar que ele procure um técnico da sua região em busca de gramíneas que sejam tolerantes ao sombreamento.
Tá? Então, a gente posso dizer assim que alguns trabalhos já mostram que, claro, o sombreamento interfere, mas é importante dimensionar para você minimizar esse efeito do sombreamento. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos de decumbres, abrisanta, umidícola, que são tolerantes a esse sombreamento. E no componente floresta, nós temos árvores que já tem trabalhos demonstrando o uso do eucalipto, o mogno africano, né, a teca, o paricá e o pau-balsa. Aí uma pergunta que o pessoal sempre faz assim, mas por que o eucalipto sempre está na maior parte, né, dos sistemas? Porque o eucalipto ele tem uma plasticidade fenotípica muito ampla, ele se adapta a diversos ambientes, né, ele tem um crescimento rápido e dentre as árvores estudadas no sistema de LPF, ele é um dos que promove menos sombreamento no sistema. E com 4 a 8 anos já temos um retorno econômico. Você tem esse retorno de médio prazo, aí, até quase curto, né? Perto de outras espécies aí. Não desvalorizando, claro, as outras espécies por conta da valorização financeira. As outras também têm muito valorização, tá bom? Perfeito. Agora vamos para aquele exemplo que você trouxe para a gente, prometeu para a gente no primeiro bloco, né? A gente perguntava se é possível, se vale a pena investir em pequenas propriedades ou em propriedades, por exemplo, de leite, né? Exato, e não pecuária de corte. Exato. Essa é a prova. Eu tenho um exemplo de sucesso aqui que eu visitei a propriedade do senhor Nivaldo Michetti, tá? A Estância Wanda, fica no norte do Mato Grosso e tem dado super certo, uma pequena propriedade rural que trabalha com leite. Ele fez intercalação de mogno e eucalipto e tem dado super certo. Um exemplo aqui muito bacana, inclusive, que ele falou assim, Wellington, o meu trabalho é pecuário, eu trabalho com leite. Eu preciso trabalhar com um sistema de integração e colocar o gado desde o início. O que ele fez? Ele colocou uma cerca elétrica ali próximo das árvores e os animais não se aproximam tanto assim das árvores, ao ponto de danificá-las. Então ele tem um sistema de LPF perfeitamente, intercala com milho, inclusive para a produção de silagem. Perfeito. Seu Nivaldo que se tornou uma referência, né? É uma referência nacional. Parabéns pelo trabalho, seu Nivaldo. Vamos seguir então, que nosso tempo está acabando, Wellington? Exato. Vamos lá, potenciais do ILPF. Isso, eu trouxe aqui, eu mencionei alguns trabalhos científicos que nós já temos, então assim, não é nada experimental, tá, patrônio? Eu trouxe que tem trabalhos que mostram potencial para conservação do solo, eficiência dos insumos, melhoria da parte química e física do solo. Então assim, já há inúmeros trabalhos que demonstram o potencial desse sistema, patrônio. Eu trouxe aqui algumas colocações, né, só a fim de finalizar a nossa apresentação, que nem toda área apta para a pecuária será para a lavoura, tá? Mas toda área apta para a lavoura também será para a pecuária. Então é importante o produtor fazer esse olhar clínico, né, para a propriedade dele e os técnicos também olharem esse lado também para a gente começar a fazer esse trabalho de integração para promover o aumento de produção. No manejo de pastagem, o principal objetivo é assegurar a produtividade animal a longo prazo, né, mantendo sua estabilidade e persistência. E é importante frisar também, pensando nessas áreas de pecuária com baixa produtividade, que antes de ser um bom produtor de carne ou leite, o pecuarista ele tem que ser um bom produtor de capim. Tá? Então, promover esse trabalho de integração visando produção de capim e fertilidade do solo. Perfeito. Vamos para a última mensagem, então? Exato. Eu trouxe uma frase aqui de um dos grandes pesquisadores hoje no sistema de integração, que é o Domingos Pacillo. Ele frisa que não deve ser esperada a produtividade máxima dos componentes, embora já haja estudos que demonstrem o aumento de produtividade nos sistemas com integração, independente se há componente florestal ou não. Então não deve ser esperada a produtividade máxima dos componentes do sistema, e sim a sustentabilidade do ecossistema e a geração de retornos satisfatórios. Maravilha, Wellington. Obrigado pelas suas informações. Mais uma vez reforçando, esse é um treinamento que faz parte do leque ali do Senar. Quem tiver dúvidas, pode procurar o Senar, tem treinamento, tem palestra, inclusive também, oficinas, aí o Senar está à disposição para orientar nas dúvidas que surgirem. Wellington, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É sempre muito bom contar com a sua presença aqui, assim como é muito bom sempre contar com a sua audiência, a sua companhia, de onde quer que você esteja, em toda a região, todas as regiões do país, pela TV, pela internet, pelo celular nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia e até a próxima quarta-feira, ao vivo daqui de Cuiabá. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Uma excelente quarta-feira a todos e até semana que vem.